Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Rogério, de arte, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espaços expositivos, modos de expor, salões de arte, bienais e feiras da arte, tá? A habilidade envolvida nessa aula vai ser analisar a mediação cultural como abertura de possíveis canais de interação comunicativa e de diálogo entre o público e as artes visuais, tá? A questão em si, quando a gente fala dessa habilidade, ela parece um pouco complexa, mas ela é muito facinho de entender. A mediação cultural é tudo aquilo que a gente faz para mediar ações culturais entre as pessoas, entre quem conhece e quem não conhece, tá? Vamos assim dar um exemplo, né? O professor de arte, ele é um mediador cultural, então ele passa para os alunos as questões, conhecimentos culturais, conhecimentos artísticos. Então ele é um mediador cultural, tá? E também o que a gente pode ver é que o professor, né, como mediador cultural, ele promove o encontro entre a arte e o público, né? O artista, ele faz a sua obra de arte, a sua escultura, a sua pintura, a sua colagem, a sua assemblagem, mas ele muitas vezes acaba tendo dificuldade de mostrar isso para o público. Então existem pessoas, lugares que que facilitam ao público esse acesso às obras de arte, tá? Em artes visuais, os espaços expositivos, eles são espaços importantíssimos para a aproximação da arte com o público. Resumindo, são espaços destinados à exposição de obras de arte, com acesso facilitado ao público. Geralmente, esses espaços são coordenados por profissionais como mediadores culturais ou curadores. Eles organizam a forma e os modos de expor as obras de arte. Temos vários exemplos de espaços expositivos existentes, sendo eles museus, salão de arte, bienais, feiras de arte. E também, com o crescimento da cultura digital, temos sites especializados e páginas em mídias sociais, tais como Facebook e Instagram. Muitas vezes essas páginas são páginas dos próprios artistas, que eles divulgam o seu trabalho através dos seus perfis e páginas nas redes sociais. Há também os museus virtuais. Opa, mas museu virtual, como funciona isso? Sim, museus virtuais, onde o internauta ele pode navegar através do site do museu e visitar as salas de exposição através de imagens que são muitas vezes em 360 graus, ou seja, você consegue ver tudo em volta do seu ambiente, tá? Ah, mas professor, isso só existe em outros países e eu não consigo acessar. Não, aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito bom que é o Museu da Casa de Portinari, tá? Então é só você digitar lá www.museucasadeportinari.org.br/tour-virtual. E aí você pode entrar lá e ter uma visita dentro desse museu, como se você estivesse presente lá, tá bom? Fora do Brasil, a gente também pode citar assim vários museus, né? E um deles é o próprio Museu do Louvre, que é um dos museus mais famosos do mundo. Você pode fazer visitas virtuais ao Museu do Louvre. Há também, pessoal, bem legal aqui, que eu achei uma informação até importante para vocês, que há também aplicativos para celular, onde podemos ter experiências em realidade virtual com obras como a Mona Lisa, por exemplo. O que é a realidade virtual? É quando você utiliza aqueles óculos, né, de realidade virtual, o pessoal usa muito para jogos eletrônicos, e você pode fazer visitas em 360 graus como você estivesse presente realmente, né? Então uma dica aí são os aplicativos Mona Lisa para Beyond the Glass para Android e La Joconde em VR para o sistema iOS. E eles oferecem uma experiência em realidade virtual envolvendo esse quadro misterioso que é o quadro da Mona Lisa. Após baixar o aplicativo, né, as pessoas têm acesso às últimas descobertas científicas sobre a pintura
além de aproveitarem, né, a visão em 360 graus do trabalho, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, só recapitulando. Então, os espaços expositivos são espaços que são determinados para os artistas exporem as suas obras, ou os curadores, né, que são as pessoas que buscam as obras desses artistas e expõem, né, com determinados temas, ou enfim, variados temas. E esses espaços expositivos, eles são importantes para que a gente possa fazer essa ligação entre o público e a obra de arte, tá? E também um dos grandes exemplos de espaços expositivos que nós temos são os museus, tá? As feiras de arte, enfim, os salões de arte. Então fica aí a dica, tá? E você agora, na atividade que eu vou passar para você, ela é muito interessante. O que você vai fazer? Você vai criar um museu imaginário. Você vai pegar no seu caderno aí e você vai listar 5 obras de arte ligadas às linguagens da arte visual, tá? Mas espera aí, professor, o que é artes visuais mesmo? Quais são as vertentes aí da linguagem das artes visuais? Você pode trabalhar aí, você pode pegar exemplo de pinturas, de esculturas, de colagens, de assemblagens, enfim, tudo que está envolvido aí nas artes visuais, né, desenhos artísticos, né? E aí você vai pegar no seu caderno, você vai listar 5 obras dessa. Nessa lista, lembre-se que tem que conter algumas coisas, tá? Nessa lista tem que conter o nome da obra, o nome do artista, né, que fez ela, que tipo de obra que ela se ela é uma pintura em óleo sobre tela, se é uma colagem, se é uma escultura em bronze, enfim, que tipo de obra que ela e o ano que ela foi feita, tá bom? Se você tiver acesso à internet, é interessante você fazer uma pesquisa na internet, mas caso você não tenha, você pode pesquisar em livros, né, que você tem em casa. Muitas vezes a gente tem aquele livro didático, um livro mais antigo, né, e você pode procurar nesses livros, principalmente assim, em livros de arte ou também em livros de história, porque tem muitos livros de história que possuem imagens sobre arte, tá? Então você pode pesquisar e aí você criar o seu museu imaginário com pelo menos 5 obras, tá? A segunda atividade é fazer, se caso você tenha acesso à internet, você acessar o museu virtual Casa de Portinari. E aí você descreva a sua experiência com essa visita, o que você achou, como que foi, se você achou interessante ou não, se você já tinha visitado, como que né? Caso o seu celular assim não consiga abrir o site, até por uma questão técnica, existe um vídeo no YouTube que você pode visitar, tá? E ele chama-se Visita Virtual ao Museu Casa de Portinari. Então você digita no YouTube Visita Virtual ao Museu da Casa de Portinari e aí você consegue fazer essa, né, assistir a uma visita, tá bom? E a terceira atividade, você vai descrever para mim se você já visitou algum museu na sua região, tá? O Museu do Índio, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu da História da Cidade, um museu na sua escola, enfim, se você já visitou algum museu, tá, na sua região ou em uma viagem que você fez. Se sim, qual foi esse museu que você visitou e o que você achou da visita, tá? Espero que vocês tenham entendido bastante e se ficou alguma dúvida podem fazer pesquisas e me consultar, tá ok? Pessoal, até a próxima, muito obrigado, não esqueça de fazer suas atividades e nos entregar semana que vem. Um abraço!